Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na monitoria de sistemas digitais e hoje a gente vai ver conversão decimal para binário de binário para decimal de hexadecimal para decimal hexadecimal para binário e de decimal para hexadecimal. Ok? Por que conversão é importante? Porque o computador, ele não entende como eu e você, entendeu? Ele entende por dígitos. O computador, quando você está escrevendo lá, sei lá, você mandou um emoji para uma pessoa, ou então você apertou um botão, um enter, sei lá, você escreveu um texto e apertou um botão. Tudo que você faz no computador, o computador interpreta como bits. Então, por isso que a gente tem que aprender as conversões. Porque quando a gente vai manipular a máquina, a gente tem que saber a nossa linguagem, que é o que a gente fala, que é o que a gente expressa, mas a gente também tem que saber a linguagem do computador. Tudo bem? E existem diversos sistemas, né, criados para poder fazer essa comunicação com o computador. O binário é o mais utilizado, né? Mas tem o hexadecimal, que ele abrange mais quantidade de bits. Tem o octadinal também. Tem diversos sistemas, mas os principais que a gente vai aprender hoje é esse aqui. Tudo bem? Tá. Antes de falar sobre necessariamente como é a conversão, a gente precisa entender o que é um bit. Um bit é o menor valor de informação possível. Isso é um bit. Ok? É o menor valor possível. E no caso do binário, a gente só pode ter dois valores. Ou ele vai ser 1, ou ele vai ser 0. Ok? Então, se eu tenho um conjunto onde eu tenho vários bits, isso aqui eu tenho um conjunto de número binário, onde cada partezinha desse número é um bit, que é o menor valor de informação possível, ok? Porém, nesse número aqui, nesse número binário que eu estou representando, quantos bits ele tem? 4 bits. Eu tenho um bit aqui
outro bit aqui, outro bit aqui, outro bit aqui. Então, este é o número de 4 bits. Tudo bem? Ok. Vamos brincar um pouco. Quantos bits eu tenho aqui? Oito bits, exatamente. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Então este é um número de 8 bits. Existe uma coisa interessante nos números binários. Cada bit do número binário, ele possui um peso. Por quê? Porque o número binário, ele tem base 2. E o número decimal, que é o número que a gente usa, ele é na base 10. Então, cada bitzinho desse aqui, ele tem um peso. E esse peso, ele vai corresponder à posição do bit. E eu sempre começo da direita para a esquerda. Sendo que o primeiro bit da direita, ele sempre vai ser o menos significativo, conhecido como LSB, Lost Significant Bit. E o último número da esquerda, ele sempre vai ser o mais significativo. Ok? E como ele é um número de base 2, então, nesse primeiro bit aqui, eu vou ter 2 elevado a 0. Esse aqui, 2 elevado a 1. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6 e 2 elevado a 7. Sendo que o 2 é a base que eu estou trabalhando, que no caso, como é binário, ele é base 2, e o expoente dele corresponde ao peso do bit. Então vamos pensar um pouco. Se o número binário ele tem peso e a menor informação é um bit, então eu consigo de alguma forma calcular este número binário. Como? Tratando os pesos dele e multiplicando pelos seus respectivos valores. Por exemplo, eu quero saber em decimal qual é o valor desse binário aqui. É só primeiro eu represento os pesos dele. Tipo, quanto vale 2 elevado a 0? 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 16, 32, 64 e 128. Bem, eu tenho aqui o peso de cada bit deste número binário. E tendo o peso deles, o que eu consigo identificar aqui? Que, por exemplo, 1. Esse bit aqui é peso 1. 1 vezes 0 dá quanto? Dá 0. E o que isso significa? Que se eu pegar o peso do bit e multiplicar por 0, sempre vai dar 0. Mas se eu multiplicar por 1, sempre vai dar o mesmo valor do peso. Então, para eu poder saber quanto vale este binário,
eu posso simplesmente identificar quem são os uns e somar os pesos. 128 mais 2, 130. 130 mais 32, 162. Mais 8, 170. Então eu sei que este número binário vale 170 em decimal.